Efésios capítulo 3, do verso 14 ao 21. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao 21. Diz assim, a palavra do nosso bom Deus: Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos conduza no decorrer da exposição desse texto, nós possamos compreender a palavra do Senhor e assim sermos edificados por essa palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela nos ensina, nos exorta, nos instrui, e o Teu Espírito Santo, ó Deus, molda as nossas vidas por meio da Tua palavra. Que Ele também nos dê iluminação e entendimento, para que possamos compreendê-la e assim colocar em prática nas nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu venho dizendo no decorrer da nossa série de exposição nessa carta, que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Essa é uma daquelas cartas que o apóstolo Paulo escreve estando preso ali em Roma, na sua primeira prisão. Essa prisão, certamente, ela impossibilitava muitas coisas e muitas ações do apóstolo Paulo. Nós estamos falando daquele que era o principal pregador do primeiro século da era cristã. Aquele que mais propagava o evangelho de Cristo. E nesse momento ele se encontrava preso. Então, certamente, ele estava impossibilitado de realizar coisas que ele gostaria de fazer. Mas há uma coisa que o apóstolo Paulo não estava impossibilitado de fazer e ele dedicava a prática dessa ação, que era a oração. Ele sempre orava pelas suas igrejas, pelas igrejas que ele havia plantado, e a prova que a gente tem dessa prática do apóstolo Paulo é quando a gente lê as suas cartas e encontrar nela seus períodos de oração, quando ele para e faz as suas orações para a igreja ou para as igrejas que ele estava direcionando os seus textos. Esse texto ele é composto e ele é para a gente a segunda oração do apóstolo Paulo que nós temos em Efésios. A gente tem um primeiro texto nessa carta que está lá no capítulo 1, ele vai do verso 15 ao verso 23, e nesse texto o apóstolo Paulo ele vai fazer alguns pedidos, dos quais são necessários para a existência da igreja, e esses pedidos eles consistem em sabedoria e consistem em conhecimento para os cristãos que estavam recebendo essa carta. A gente já passou por esse texto e ficou claro que essa é uma necessidade nossa também. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter sabedoria acerca de Deus, acerca do poder de Deus, para que nós possamos caminhar como igreja nessa peregrinação do qual nos foi proposta. Após essa primeira oração lá do capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar alguns outros assuntos, inclusive são assuntos bastante doutrinários. E aí, a gente tem no capítulo 3, ele falando sobre a sua prisão, o propósito da sua prisão. Ele vai fazer isso do verso 1 até o verso 13, e logo após ele falar do propósito da sua prisão, o que a gente tem é ele então parando novamente, fazendo uma nova oração para os cristãos da igreja de Éfeso. E nessa oração aqui ele vai então mostrar mais algumas necessidades que a igreja tem. Só a igreja de Éfeso tinha essas necessidades? Não, nós também temos. Se a gente quer ter uma oração cada vez mais sadia diante de Deus e fazer pedidos que sejam agradáveis a Deus, nós precisamos nos atentar para aquelas orações que nós nos encontramos na palavra de Deus. Quando a gente vai para os salmos, a gente tem muitos salmos de oração.
Quando a gente vai para as cartas do apóstolo Paulo, nós temos muitos pedidos feitos em oração. Quando a gente vai para o ministério de Jesus nos evangelhos, nós também temos muitos pedidos feitos por Jesus que expressam a nossa necessidade. E é isso que a gente encontra aqui nesse bloco, nessa parte dessa carta do apóstolo Paulo. Essa oração, meus irmãos, ela está estruturada da seguinte forma. Nós temos a introdução dela, que é do verso 14 até o verso 15. Depois nós vamos encontrar dois pedidos que o apóstolo Paulo vai fazer. E esses dois pedidos, eles estão do verso 16 até o verso 19. E ao final, nós temos então uma palavra de louvor a Deus feita pelo apóstolo Paulo. Então a estrutura básica da oração é essa: introdução, dois pedidos e no final a gente tem uma palavra de louvor. Paulo vai terminar com aquilo que os teólogos chamam de doxologia. É um louvor diante daquilo que Deus é. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele é. E ele vai expressar isso logo no final dessa carta. Para que a gente entenda então essa oração do apóstolo Paulo aqui, a gente precisa então entender o que ele está se propondo na introdução. Os versos 14 e 15, nós temos a introdução dessa oração do apóstolo Paulo. E nessa introdução, nós vamos ver que Paulo vai dizer que a sua oração, ela acontece em relação àquilo que ele diz anteriormente. Olha só o que a gente tem nos versos 14 e 15. Pediu o irmão Elias que, possível, desliga aí o aparelho para a gente, porque ele fica iniciando e desligando, isso pode tirar a atenção dos irmãos. Pode desligar ele se ele não firmar na velocidade, por gentileza. Versos 14 e 15, diz assim: por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Observe aqui que o apóstolo Paulo ele diz: olha, eu estou orando por uma causa. A pergunta é: que causa é essa? De modo bem imediato, a gente tem uma relação dessa causa que levou o apóstolo Paulo a orar. E a gente encontra ela no verso 13. No verso 13, o apóstolo Paulo ele falou sobre o propósito da sua prisão. Ele faz isso do verso 1 ao 12. E o verso 13, ele encerra falando desse propósito, dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo com ele e o propósito da sua prisão era por causa da existência da igreja, inclusive da igreja de Éfeso. Como se ele dissesse: olha, a minha prisão, ela tem um propósito diante da vontade e da soberania de Deus, de que o evangelho fosse pregado até vocês. Inclusive, ele fala do mistério que foi dado a ele conhecer, foi dado a ele discernimento e mais, foi dado a ele o privilégio de proporcionar e espalhar esse mistério de Cristo. Então ele diz: olha, diante disso, não desfaleçais, não ficais tristes e preocupados com a minha cadeia, com a minha prisão, com as minhas algemas. Saiba que ela acontece debaixo de um propósito de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, no verso 14, por essa causa, sabendo que os cristãos da igreja de Éfeso, eles estavam às vezes desanimados, estavam tristes, estavam pensativos, por que Deus está permitindo o apóstolo Paulo estar preso? A gente sabe que o apóstolo Paulo ele é aquele que plantou essa igreja. Então nós não estamos falando de mais um apóstolo para essa igreja, mas nós estamos falando do apóstolo para essa igreja. Era alguém muito especial para essa igreja. Foi aquele que plantou essa igreja. E os cristãos estavam ouvindo: olha, o apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo então escreve dizendo: olha, calma, a minha prisão ela tem um propósito. Mas ele vai além de falar sobre o propósito. E ele diz: olha, eu me coloco de joelho para que eu possa orar, para que Deus venha fazer algo em prol de vocês. E aí mais na frente nós vamos ver os pedidos que o apóstolo Paulo vem e coloca como necessário para essa igreja. Observe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele diz que ele se coloca de joelhos diante de Deus. Isso aqui é muito emblemático na leitura desse texto. Nós estamos falando de alguém que era judeu, um judeu extremamente zeloso. A gente conhece a história de Saulo, que depois se transforma em Paulo. Aquele que perseguia a igreja, que era zeloso pelo judaísmo, pela fé judaica, mas que depois ele tem uma conversão e um encontro com Cristo, na velha estrada de Damasco. Ele tem esse encontro com Cristo. E aqui ele está dizendo: olha, eu me coloco de joelhos diante do Pai. Meus irmãos, o judeu ele não ora de joelho diante de Deus. Eu não sei se você já viu, já percebeu, aqueles judeus que ficam ali no muro das lamentações, aquele muro que tem ali em Jerusalém, que foi preservado. Eles dizem que aquele muro é resto do templo que existia ali em Jerusalém.
Se você olhar qualquer vídeo no YouTube, ou qualquer documentário sobre os judeus fazendo aquelas práticas de orações ali, vocês vão ver que eles estão orando em pé. Eles não se ajoelhavam diante de Deus. Para um judeu se ajoelhar diante de Deus, ele estava colocando ou expressando para Deus a sua humildade e a sua reverência, e mais, a sua urgência por ouvir e por ter uma resposta de Deus diante da oração. Quando Paulo está dizendo, olha, eu me coloco de joelho diante de Deus, o que o apóstolo Paulo está fazendo então? Ele está dizendo, olha, eu estou me colocando em uma posição de humildade, porque eu reconheço a soberania de Deus, reconheço o poder de Deus, logo também a reverência da minha parte, mas mais do que isso, eu estou fazendo uma oração urgente para vocês. Aqueles pedidos que são colocados aqui do verso 16 ao verso 19, eles são algo urgente para a igreja de Éfeso. E a gente vai ver que ainda hoje é urgente para os nossos dias. Ainda hoje é urgente para a igreja do século XXI. Como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, olha, a gente precisa imediatamente ouvir essa resposta de Deus, ter essa resposta de Deus, por isso eu estou me colocando então de joelhos, para que nosso Deus possa então atender essa resposta para vocês. É importante a gente dizer aqui que a Bíblia ela não sacraliza para a gente um modo físico de orar. Ela não diz, olha, a oração ela deve ser de joelho, ou a oração ela deve ser deitada, ou a oração ela deve ser em pé, ou de cabeça para baixo, não sei lá. Ela não sacraliza para a gente dizendo, olha, é assim que você deve orar. Também é óbvio que nem por isso, nem porque não existe esse padrão ou esse modo fixo, a gente vai orar diante de Deus de modo desleixado, né? De qualquer forma. Lembre-se que você está orando para aquele que é Senhor e Criador de todas as coisas. É o Senhor da sua vida. Então tem que haver humildade e reverência da sua parte para com Deus. Mas isso aqui precisa ser dito para que a gente não venha dizer, então toda vez que eu orar eu tenho que me colocar de joelho. Não. O apóstolo Paulo está dizendo que ele está se colocando de joelho porque é urgente a resposta de Deus para os pedidos que ele vai fazer. Ele identifica como necessário, extremamente necessário para a existência da igreja, aqueles pedidos que ele vai fazer aqui do verso 16 ao verso 20. O que a gente tem aqui a partir então dos versos 16 ao verso 19? O que a gente tem aqui, meus irmãos, são os pedidos do apóstolo Paulo. Quais pedidos são esses? A gente tem 2 pedidos. E a gente vai refletir sobre esses pedidos aqui. E ao final a gente vai ver a conclusão que o apóstolo Paulo faz da sua oração. E aí a gente traz algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. Lembrando que os pedidos que o apóstolo Paulo vai fazer aqui não eram só necessários para a igreja de Éfeso. Vocês vão entender e vão perceber que isso também é necessário para as nossas vidas. Os pedidos aqui são pedidos dos quais eu e você, constantemente em oração, nós precisamos clamar ao Senhor, para que isso aconteça nas nossas vidas. Então são 2 pedidos que o apóstolo Paulo vai fazer aqui. O primeiro pedido ele está do verso 16 ao verso 17. E o pedido dele é para que nós sejamos fortalecidos internamente com poder. Esse é o primeiro pedido. E essa é uma pauta das nossas orações que a gente precisa ter em mente. Nós precisamos clamar ao Senhor para que nós sejamos fortalecidos internamente com poder. Olha o que é dito para a gente no verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, olha o pedido aí, que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Observe que o foco da oração do apóstolo Paulo aqui é poder. Ele vira para a igreja de Éfeso e ele diz, vocês precisam de poder. O cristão precisa de poder. Jesus já havia dito que o Espírito Santo iria descer, e ele já havia dito para os apóstolos ali em Atos capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 11, e o Espírito Santo iria capacitar o povo de Deus, iria dar poder para o povo de Deus, para que o povo de Deus fosse testemunha nessa terra. O apóstolo Paulo novamente aqui está dizendo, olha, a igreja precisa de ter poder. O foco dele aqui é, nós cristãos precisamos receber, ser fortalecidos com poder. É muito comum nas orações do apóstolo Paulo ele orar por poder. Inclusive no capítulo 1, ele faz essa menção de que os cristãos precisavam entender o poder de Deus. Ele havia dito que nos versos 18 e 19 do capítulo 1, que os cristãos de Éfeso precisavam entender a grandeza do poder de Deus. E esse poder ele foi demonstrado na ressurreição de Cristo Jesus.
Então, na sua primeira oração, no capítulo 1, ele diz: olha, vocês precisam entender a grandeza do poder de Deus. É como se o apóstolo Paulo estivesse preparando um cenário para mais na frente ele dizer: sabe aquele poder que eu falei que vocês precisam entender sobre ele? Agora eu digo para vocês que vocês precisam dele. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o colocou assentado à sua destra, colocou para reinar sobre a igreja e sobre todas as coisas, vocês precisam entender ele, mas mais do que isso, agora vocês precisam entender que esse poder vocês carecem dele para a existência de vocês como igreja. Vocês precisam ser fortalecidos com esse poder. Aqui, o poder que o apóstolo Paulo vai pedir a Deus nesse primeiro pedido dele, ele tem um sentido então muito mais direto para a igreja. A natureza desse poder, ela é cuidadosamente delimitada por ele aqui, ou seja, é um poder que é mediado pelo Espírito de Deus em nós. Quando Jesus sobe aos céus, ele não nos deixa órfãos, não nos deixa só. O que ele faz? Ele envia o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai nos conduzir na verdade, e o apóstolo Paulo vai dizer aqui, olha, esse Espírito Santo vai capacitar vocês, vai fortalecer vocês com poder. Por isso que ele diz, olha, vocês precisam ser fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E a pergunta que a gente precisa fazer aqui é: que homem interior é esse que precisa ser fortalecido? Que parte é essa de nós que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, precisa haver fortalecimento? Meus irmãos, o homem interior que Paulo se refere aqui, de modo bem básico, é aquilo que sobra quando o nosso homem exterior é deteriorado. Aquilo que sobra de nós. Se a gente tem esse aspecto físico, externo, toda essa matéria que a gente tem, e isso com o tempo é deteriorado. A gente vai passando e cada dia que passa a gente vai morrendo, as nossas células vão morrendo, o nosso corpo vai deteriorando, vai enfraquecendo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ser fortalecidos no homem interior de vocês. Então, tirando esse aspecto exterior, a gente tem o homem interior. De modo bem direto, é tudo aquilo que nos controla, que controla essa parte física nossa. Ou seja, é a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Toda essa estrutura interna nossa, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, isso precisa ser fortalecido na caminhada de vocês, na caminhada cristã. Talvez possa parecer distante para a gente essa necessidade de fortalecimento interior. O problema que existia aqui e que levou o apóstolo Paulo a fazer esse pedido é que os cristãos eles estavam sendo perseguidos. E fisicamente, externamente, eles estavam sofrendo, e sofrendo muito. Esses cristãos por vezes eram martirizados, esses cristãos por vezes eram açoitados, muitos deles apanhavam, muitos deles ficavam presos por causa do cristianismo, por causa da fé cristã. O próprio apóstolo Paulo ele estava preso, e o apóstolo Paulo está dizendo, olha, essas coisas externas de vocês presenciam e está acontecendo com vocês. Agora há algo dentro de vocês que precisa ser fortalecido. A questão do pensamento de vocês, do coração de vocês, isso precisa estar fortalecido. A alma de vocês precisa ser fortalecida. Essa preocupação do apóstolo Paulo, ela também está presente lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, porque também era o mesmo contexto, um contexto de perseguição. Lá é dito o seguinte, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Em resumo, o que a gente tem aqui? O principal interesse do apóstolo Paulo é por manifestação do imenso poder de Deus na esfera do ser que controla o nosso homem interior. É elemento interno nosso. E ainda hoje, meus irmãos, nós precisamos disso. A gente vive em um contexto extremamente complicado. A gente vive num contexto de pandemia, a gente vive num contexto do qual a gente sofre com tudo aquilo que está acontecendo, pessoas que estão pegando vírus, pessoas que morrem. A gente ouve notícias boas e ruins acerca desse contexto de pandemia. O nosso corpo continua nessa caminhada durante a nossa vida desfalecendo, a gente continua de alguma forma sendo afetado, e diante dessa nossa realidade, a gente precisa estar internamente fortalecido. O nosso coração precisa estar fortalecido diante de Deus.
A nossa alma precisa estar fortalecida diante de Deus. O nosso intelecto, a nossa mente precisa estar fortalecida diante de Deus. Se a gente não tiver essas coisas fortalecidas, meus irmãos, a gente acaba se perdendo nessa caminhada. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam de fortalecimento interno. O coração de vocês precisa ser fortalecido. O Espírito Santo precisa vir e fortalecer o coração de vocês, para que vocês tenham esse fortalecimento no decorrer da caminhada. No verso 17, nós vamos ver aí o propósito dele fazer esse pedido. Por que o nosso homem interior precisa estar fortalecido? Por que o meu coração precisa estar fortalecido diante do Senhor? Ainda que externamente o meu corpo esteja afetado, ainda que eu tenha uma enfermidade e eu tenha que lidar com ela no decorrer da caminhada. Verso 17 é dito, olha, e assim, olha o propósito aí, habite Cristo no vosso coração. Olha aqui o elemento interno, o coração. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Observe que nós precisamos ser fortalecidos com o poder de Deus, para que Cristo verdadeiramente estabeleça residência no nosso coração, o coração dos crentes, para que Ele de fato estabeleça essa residência. Existe um comentarista do Novo Testamento, o nome de Donald Carson, e ele comenta esse texto, ele diz o seguinte, quando Cristo ele entra na nossa vida, Ele nos encontra em um mau estado. Era assim que nós estávamos. E ele diz que é necessário grande poder para vir e haver mudança nas nossas vidas. E essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo está orando aqui. Nós fomos encontrados em uma situação horrível. E aí o que o Espírito Santo de Deus vem fazendo em nós? Vem mudando, vem moldando e vem reformando o nosso homem interior. Por isso quando a gente vai para as cartas do apóstolo Paulo, ele está extremamente preocupado com essa questão interior dos cristãos. Como é que anda a sua estrutura interior? Como é que anda o seu coração com Deus? Como é que anda a sua mente com Deus? Como é que está? Está tranquilo? Talvez você possa dizer, olha, eu estou cheio de enfermidade, cheio de coisas ruins externamente acontecendo comigo. Mas Paulo quer saber internamente, seu coração está ok com Deus? Você se encontra em paz com Deus diante das adversidades dessa vida? Nós somos, meus irmãos, como uma casa antiga. Nós somos encontrados em maus estados, um estado mau. E aí, essa casa, ela recebe um novo hóspede. E esse hóspede é Cristo Jesus. Mas ele não entra e habita em nós de qualquer forma. Por isso que a gente precisa, então, de ser fortalecido, ser restaurado, ser reformado internamente. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam de poder para que haja fortalecimento interno de vocês. O coração de vocês precisa estar em paz com Deus. Existe uma música do reverendo Índio Mesquita, ele inclusive é aqui de Goiânia, que ele expressa essa realidade sobre a nossa situação diante de Deus, como casa antiga, casa velha, que está sendo transformada. A música dele diz o seguinte, uma parte da música dele. Ele diz, olha, uma casa antiga, com paredes quebradas, portas estragadas, janelas vazias, torneiras que vazam, madeiras em pedaços, móveis jogados, paisagens frias. Assim sou eu, assim é você. Mas um dia alguém escolheu por nós, e ele vem, fez tudo novo, reforma a vida, reforma o sonho, reforma tudo. O Deus construtor. Mostra bastante a nossa realidade de casa antiga, de casa velha, que está sendo reformada, está sendo fortalecida, está sendo estruturada novamente. E isso está acontecendo em nós mesmos. Às vezes a gente pensa que é porque você creu em Cristo hoje que as coisas mudam da água para o vinho na sua vida. Não. Não é essa transformação, esse toque mágico em você. É óbvio que o Espírito Santo vem e gera em nós um coração de carne, um coração apto para obedecer, um coração apto para crer no Senhor Jesus. Mas nós precisamos ser fortalecidos diariamente. O que o apóstolo Paulo estava identificando? Olha, por causa dos muitos problemas que os leitores da igreja de Éfeso estavam tendo, por causa da prisão do apóstolo Paulo e da notícia que chegou, e da maneira como eles reagiram a essa notícia, o apóstolo Paulo identifica, vocês precisam de poder de Deus para fortalecimento interno de vocês. E ainda hoje nós precisamos. Eu preciso de poder de Deus para que haja um fortalecimento interno de mim. Meus irmãos, existem pessoas que sofrem tanto externamente, pessoas que estão em um leito com câncer, um câncer terminal, tem pessoas que ficam anos e anos, e mesmo assim, se elas estiverem fortalecidas internamente, elas continuam em paz com Deus. Continuam sendo cristãos diante de Deus. É essa a preocupação do apóstolo Paulo. Por mais que a vida
venha e atrapalhe e cause transtorno externamente em vocês, vocês precisam estar em paz com Deus. Por mais que a pandemia dos nossos dias venha e nos faz questionar onde Deus está, o porquê que isso está acontecendo, por que um parente próximo, até mesmo dentro de casa, ou até mesmo eu, estou aí passivo de pegar essa doença e quem sabe até morrer com ela. A gente precisa, meus irmãos, ter fortalecimento interno. A gente precisa, nosso homem interior, o nosso coração precisa estar em paz com Deus. Precisa estar fortalecido diante de Deus. Sabendo que Deus é soberano, que Deus tem cuidado de nós, que é Deus que tem guiado as nossas vidas, que Deus tem um propósito por trás de tudo isso. E Ele tem cuidado de toda a situação. E Ele tem cuidado das nossas vidas. Então há necessidade de fortalecimento interno. E esse é o primeiro pedido que o apóstolo Paulo faz aqui. E ainda hoje continua sendo necessidade para a nossa igreja, para as nossas vidas. Segunda necessidade que nós temos aqui é de compreender as dimensões ilimitadas do amor de Cristo. Verso 18 e verso 19. Paulo diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Aqui a gente precisa entender que, assim como foi o primeiro pedido, a primeira petição do apóstolo Paulo, esse também é um pedido por poder, continua sendo um pedido por poder. Contudo, ele é um poder que opera de um modo um pouco diferente. O primeiro pedido ele é para fortalecimento do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa mente. O segundo é para compreensão, é bem específico. Vocês precisam ter o coração fortalecido e mais, vocês precisam de poder para que haja compreensão da parte de vocês. Com esse pedido, o apóstolo Paulo ele está mostrando para a gente que nós cristãos precisamos diariamente de capacitação para que nós possamos entender as dimensões ilimitadas do amor de Cristo. É meio que um paradoxo que ele vai lançar aqui. É um amor ilimitado, um amor que excede o entendimento e que é somente por ação do Espírito Santo, dando poder para vocês, para que vocês possam então entender, compreender esse amor ilimitado de Deus. Aqui não é indicação de que os leitores dessa carta não compreendessem o amor de Deus. E eles até compreendiam o amor de Deus. A questão aqui é que eles não apreciavam como deveria apreciar o amor de Cristo por eles. É possível que eu e você, a gente entenda corretamente como é grande o amor de Deus. Quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para o ministério de Cristo, por aquilo que foi necessário para que eu e você fizéssemos parte da igreja, da família de Deus, a gente pode até parar e pensar, nossa, mas realmente, olha que amor. Amor de Deus, amor de Cristo, olha que amor imenso. A pergunta é, será que nós estamos apreciando como deveria apreciar esse amor? Ou será que isso só fica no nosso intelecto? Será que isso não gera mudança em nós? A ideia do texto aqui e o pedido do apóstolo Paulo é para que haja uma apreciação do amor de Deus nas nossas vidas. Sabe quando você se encanta com um determinado conhecimento? E esse conhecimento ele é tão impactante na sua vida que ele vem e te transforma? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para os cristãos de Éfeso, olha, vocês até têm o entendimento do amor de Deus, mas parece que isso não está transformando vocês. Parece que não impactou vocês como deveria impactar. Por isso vocês precisam do poder de Deus para compreender, para apreciar o amor de Deus na vida de vocês, que é revelado em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus. Apreciar tudo aquilo que Cristo fez por vocês. Isso era uma necessidade dos cristãos de Éfeso. E a pergunta é, será que hoje ainda é necessário para as nossas vidas? É, meus irmãos. É. Às vezes a gente pode ter muito conhecimento teórico sobre Deus. A gente, graças a Deus, faz parte de uma igreja que zela pela pregação expositiva, que zela por uma boa teologia, e às vezes a gente tem muito entendimento de Deus. Talvez se eu sair aqui e perguntar a alguém sobre a crucificação de Cristo, você consiga narrar para mim tudinho. O que Cristo fez na cruz do Calvário, você consiga contar tudinho. A pergunta é, isso tem impactado a sua vida? Isso tem moldado a sua vida? Isso tem feito você viver de um modo diferente para com Deus e para com esse mundo? Será que houve apreciação da sua parte por essa tão grande obra
que Deus realizou em Cristo Jesus na cruz do Calvário? A gente precisa disso mesmo. É encantar, é ficar encantado com tudo aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. A gente precisa disso. Fazer os nossos olhos brilharem diante desse entendimento. Fazer com que a gente possa estar, olha, vibrado com tudo aquilo que Deus fez. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam disso. Essa é uma grande necessidade nossa. Por vezes a gente acaba perdendo de vista esse amor de Deus para conosco nas nossas vidas. E aí, qualquer coisinha que acontece com a gente, é como se Deus não nos amasse mais. É porque você e eu, nós esquecemos do grande amor que Ele já nos mostrou. Ah, mas por que isso então está acontecendo na minha vida? Por que Deus permite que fulano, um parente meu, alguém próximo de mim, ou até mesmo eu, sofra dessa forma? Será que Deus não me ama? Viu aquele tipo de pergunta que às vezes tem gente que faz? Por que determinada coisa aconteceu na minha vida? Será que Deus não me ama? Quando a gente faz essa pergunta, meus irmãos, há implícito nessa pergunta uma demonstração de que a gente não parou para apreciar o amor de Deus. Porque se a gente para fazer isso, se o Espírito Santo de Deus vem e gera isso na gente, meus irmãos, o que acontece nas nossas vidas é pequeno diante daquilo, da demonstração do grande amor de Deus já nas nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo está orando aqui, olha, vocês precisam disso. Veja aí no verso 18 e 19 que ele vai dizer, olha, nós precisamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ou seja, esse entendimento meramente intelectual que a gente possa ter de Deus, isso não nos basta. A gente precisa de poder para compreender além disso, para se maravilhar além disso, ficar maravilhado além desse entendimento intelectual. Um entendimento que molda as nossas vidas. Nós precisamos entender esse amor de Cristo que excede todo entendimento. E nós só fazemos isso, meus irmãos, nós recebermos o poder de Deus por meio do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente precisa disso. Essa é uma oração, esse é um pedido que nós precisamos fazer de Deus. Para que, diante da situação, a gente sempre possa olhar e dizer, olha, eu sou amado por Deus, extremamente amado por Deus. A cruz de Cristo, a obra de Cristo, é uma demonstração disso na minha vida. Essa compreensão, que é resultado do poder de Deus por meio do Espírito Santo nas nossas vidas, ela nos faz sermos cristãos mais maduros e nos faz sermos cristãos mais satisfeitos em Cristo Jesus. Amadurecimento diante de Deus, logo a gente não fica grilado com Deus por qualquer coisa, não pensa em abandonar os caminhos do Senhor por qualquer coisa, maduro. E outro ponto, satisfação em Cristo Jesus. Eu estou satisfeito em Deus. Satisfeito. Que era necessário para que eu possa continuar a minha caminhada, já aconteceu na cruz de Cristo. O resto, meus irmãos, são coisas que estão sendo acrescentadas por Deus por graça e misericórdia. Bondade dele. Não precisaria de mais nada. Mas ele, por bondade e misericórdia, ele vem acrescentando outras coisas na minha vida. Então, nos faz ser mais maduros e nos faz ter mais satisfação em Deus. A gente precisa, cada dia mais, estar mais satisfeito em Deus. Cada vez mais satisfeito em Deus. John Piper, ele diz que o grande problema dos nossos dias é que o culto de domingo, ou as programações da igreja, ou a nossa vida com Deus fora da igreja, se tornou algo natural, algo muito normal, não nos empolga mais. Às vezes a gente faz porque costumou fazer, a gente faz, sabe quando algo vira rotina na sua vida, a gente faz? E ele diz que uma grande necessidade nossa, quando a gente olha para a Escritura, é isso, é fazer por satisfação, de estar satisfeito em Cristo Jesus. Estar extremamente satisfeito. Eu vou, eu faço, ou eu vivo dessa forma, porque eu estou satisfeito em Cristo Jesus. Porque eu compreendo, eu consigo apreciar o amor de Cristo na minha vida. Isso é algo espetacular para mim. Esse é o segundo pedido que o apóstolo Paulo faz aqui. E aí, verso 20 e 21, a oração é bem pequena, é só uma introdução, 2 pedidos, e a conclusão, ele vem e expressa a sua palavra de louvor para Deus. Verso 20 ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais,
do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Observe aí que o apóstolo Paulo ele louva a Deus porque Ele é poderoso, ele está ciente de que ele está orando ao Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que ele estava pedindo. É como se ele estivesse dizendo aqui o seguinte: eu consigo identificar como necessidade para vocês essas duas coisas. Eu consigo identificar isso, e isso é extremamente necessário para vocês. Mas o que é mais espetacular é que, mesmo eu colocando só isso como pautas nas minhas orações por vocês, cristãos de Éfeso, Deus ele é infinitamente poderoso para fazer mais do que eu estou pedindo. É possível que exista mais necessidades para vocês, mas Deus ele é infinitamente poderoso para fazer mais por vocês. Sabe quando a gente ora diante de Deus e a gente chega no final da oração e a gente fala assim: será que tem mais alguma necessidade? O apóstolo Paulo está nos mostrando que mesmo quando você não consegue expressar tudo diante de Deus, você consegue identificar, que você conseguiu identificar como necessidade, o nosso Deus ele é infinitamente poderoso para saber e realizar mais coisas na nossa vida do que a gente tenha identificado. É isso que ele está dizendo aqui. Então, ele está orando porque ele sabia que Deus é onipotente, que Ele tudo pode, e mais, Ele é generoso com os seus filhos. Por isso ele está louvando a Deus no final de sua oração. Essas duas necessidades eram importantes para a igreja? Era e continua. Tem outras coisas além? Sim. E Deus, no seu poder, na sua soberania, Ele realiza nas nossas vidas coisas ainda maiores, talvez até melhores. Ele realiza nas nossas vidas, porque Ele é poderoso, sábio, para fazer todas essas coisas. E aí no verso 21 ele encerra mostrando que o propósito final da sua oração era a glória de Deus na igreja e em Cristo Jesus. Como se ele estivesse encerrando dizendo: olha, eu estou orando porque eu quero o bem da igreja aí em Éfeso. Eu sei que vocês estão sofrendo, sei que vocês estão sendo perseguidos, sei que os dias que vocês estão vivendo não são os melhores, há muita dificuldade, mas para que Deus seja glorificado com a existência da igreja, eu estou orando. Para que Deus seja glorificado pelo reconhecimento da obra de Cristo por intermédio de vocês, eu estou orando. Ciente da situação de vocês, eu estou orando. Então, o alvo da oração do apóstolo Paulo era a glória de Deus. Tudo Paulo fazia para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 30, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui ele está demonstrando que até mesmo a sua oração visava a glória de Deus. O objetivo do apóstolo Paulo era ver a igreja sadia e firme nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que isso glorificava a Deus. Sabe qual que é o principal propósito da igreja, meus irmãos? Não é evangelizar. O principal propósito da igreja é glorificar a Deus. De que modo ela glorifica a Deus? Aí vem. Ela glorifica a Deus evangelizando, pregando a palavra, tendo comunhão entre os irmãos e uma série de coisas que precisa acontecer. Mas o principal objetivo da igreja, e alvo e propósito da igreja é a glória de Deus. O apóstolo Paulo está expressando isso aqui. É para a glória de Deus que eu estou orando, pedindo esses pedidos para que vocês sejam fortalecidos. Observe como se encaixa isso aqui. Primeira oração, vocês precisam entender o poder de Deus. Preparou o cenário para que agora ele venha dizer nessa oração: vocês precisam desse poder de Deus. Vocês sejam fortalecidos, para que vocês entendam a grandeza do amor de Cristo, do amor de Deus revelado em Cristo Jesus na sua obra por vocês. Algumas aplicações, duas pequenas aplicações e a gente finaliza. Primeiro, saiamos aqui nessa noite tendo mais algumas pautas de petições em nossas orações. Sempre peça, meus irmãos, fortalecimento interno, para o seu homem interior, para o seu coração diante de Deus. Às vezes você vai sofrer doença, a gente vive num mundo de pandemias, de dificuldades, tudo afeta o nosso homem, o nosso aspecto externo. Agora imagina se internamente a gente também está afetado. Imagina juntar essas duas coisas. Imagina isso. Imagina como fica a situação. Extremamente problemática. Então, ainda que essas coisas venham e afetem cada um de nós externamente,
E a vida nossa é essa caminhada. Vai ter dias bons, dias ruins. Algo que nós precisamos é estar internamente fortalecido. Nosso coração precisa estar cada vez mais em paz com Deus. Firmes no Senhor. A nossa mente, nossa alma, a gente precisa ter firmeza, fortalecimento interno para com Deus. Então lembre-se disso, peça fortalecimento internamente pelo poder de Deus. E segundo, peça cada vez mais compreensão, apreciação pelo amor de Cristo. Não só compreender intelectualmente, mas aprenda a apreciar o amor de Cristo por você. Se você fizer isso, o Espírito Santo vir gerar isso na sua vida, meu irmão, o resto é resto. Você compreende o tamanho do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, você nunca vai se sentir mal amado ou com algum problema diante de Deus. Sempre você vai estar contente diante de Deus, satisfação diante de Deus. A satisfação diante de Deus, ela vai estar presente na sua vida. Isso é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele vem e nos fortalece, ele vem e gera essa compreensão em nós. É a apreciação do amor de Cristo, do amor de Deus revelado em Cristo por nós. Segundo, aprendamos a orar com o objetivo de que Deus seja glorificado por meio das nossas orações. Pois esse deve ser o interesse principal das nossas vidas. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer para a glória de Deus. As nossas orações também, elas precisam visar a glória de Deus. Ore para a glória de Deus. De que modo nós podemos fazer isso? Orando de acordo com as Escrituras, alimentando a nossa oração com as Escrituras. Ficando ciente desses pedidos que são colocados para nós, para a necessidade da igreja do primeiro século que continua nos nossos dias. Fazendo assim, a nossa oração ela estará em conformidade com a vontade de Deus e mais, ela glorificará a Deus. Isso deve ser um alvo das nossas vidas, até mesmo a nossa oração. E submissão à vontade de Deus. Se você é submisso à vontade de Deus, você está glorificando a Deus. É aquele termo que a gente precisa colocar, aquela expressão que a gente precisa colocar na nossa oração. Senhor, eu pedi tudo isso, que eu entendo como necessário para a minha vida. Porém, faça a sua vontade e não a minha vontade. E ficar em paz com Deus diante desse pedido. Para mim, na minha ótica, essas são as minhas necessidades. Porém, não faça a minha vontade, faça a sua. Meus irmãos, desse modo, a gente estará glorificando a Deus. Esse é um meio de glorificar a Deus com as nossas orações. Submissão à vontade de Deus, paz diante de Deus, diante das nossas orações. Amém, meus irmãos? Quero passar aqui alguns avisos, na verdade um aviso, e aí a gente faz a oração final. Próximo domingo é domingo de ceia, primeiro domingo do mês, então a gente vai iniciar com a ceia do Senhor. Convidar os irmãos a estarem aqui, firmes no próximo domingo, para que a gente possa cear ao nosso Deus. A gente tem as programações da semana, quarta-feira, sexta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, a nossa ceia. Amém? Vamos colocar de pé? Fazer a oração final? Próxima semana o pastor Osmar ele vai ministrar a ceia, ele vai estar aqui com vocês. Aí na outra a gente continua a nossa série na carta de Paulo aos Efésios. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse culto, por esse momento do qual nós tiramos e estivemos aqui como igreja, unidos para o culto e para a adoração ao Senhor. Nós estivemos aqui porque o Senhor nos direcionou, por misericórdia e graça. O Senhor nos deu a oportunidade de nos reunirmos, de termos essa liberdade de cultuar ao Senhor. E nós queremos te louvar por isso. Certamente nós fomos edificados pelos cânticos, pela leitura da palavra, momento de oração, pela exposição da palavra. E eu te peço, ó Deus, que tudo aquilo que veio do Senhor seja fixado em nossos corações, para que a tua palavra possa edificar as nossas vidas e nos ensinar a viver de modo agradável ao Senhor. Que essas necessidades que foram colocadas pelo apóstolo Paulo, necessidade de fortalecimento interno e de compreensão do amor do Senhor por meio de Cristo sobre as nossas vidas, sejam reais sobre as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça e nos ajude a viver dessa forma. Senhor, nos dê um restante de noite abençoada, nos dê uma semana abençoada, abençoe a vida de cada irmão, no trabalho, nos seus estudos, tudo aquilo que for fazer, o Senhor possa abençoar e que cada um de nós possamos fazer tudo para a glória do Senhor. Aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, que o Senhor fortaleça,
Aqueles irmãos que não puderam estar aqui, o Senhor sabe o motivo, nós pedimos para que o Senhor abençoe, os guarde também e proporcione a toda a igreja do Senhor uma semana abençoada. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, está terminado, tenham uma boa semana. Cumprimento o irmão do seu lado, desejo a ele uma boa semana.